problema aqui é regencial. Onde e aonde só servem para expressar lugar. Mas quem vai diferenciar os dois? O verbo. Se o verbo é ir, quem vai a, não é isso? Ou para. Se o verbo é estar, quem está em. Então, onde significa em que lugar e aonde a que lugar. Observou que a mudança está na preposição? Então, o onde é usado com verbos que não expressam movimento. Onde você mora, onde você está, porque a resposta é com em. Só se usa onde para verbos que têm como resposta a preposição em. Onde você esteve ontem? Onde você permaneceu durante a tarde? Eu estive em casa, eu permaneci em casa. O aonde é usado para os verbos que trazem movimento. Então, esse a vai imprimir o movimento que o onde não tem. Então, onde só serve para lugar. Se é aonde, é lugar usando um verbo de movimento. Se você trocar a preposição, por exemplo, o verbo ir ali é para onde. Então, veja, o onde, ele tem apenas dentro dele a preposição em. Esta você não precisa usar porque internamente ele tem a preposição em. Se um verbo pede uma outra preposição que não é a preposição em, você vai ter de entregar, ou seja, de colocar à frente do onde. No caso do a, faz-se a combinação. Lembra da combinação? Junta a preposição com o onde aí. Ou seja, combinar preposição, neste caso, advérbio interrogativo, pode ser também pronome relativo. Você junta os dois. No caso do para, a gente coloca na frente do onde, mas não junta. Ainda existe o de, que seria de onde você vem, que se aceita também o donde. As pessoas acham que é caipira e é chulo, mas não, é menos usual. Donde você vem. Então, aonde você vai? Veja que o verbo é ir. Eu vou ao mercado. A preposição que estiver na resposta tem de se apresentar à frente do onde, exceto a preposição em, porque esta ele já tem. Aonde você vai? Vou ao mercado. Para onde você vai? Vou para casa. De onde você vem? Venho de casa. Por onde você vai passar? Vou passar pelo supermercado. Então, qualquer outra preposição, exceto em, nós temos de colocar à frente do onde. No caso da preposição a, faz-se a combinação. No caso da preposição de, pode-se fazer a contração. Lembra-se do que é uma contração? Eu junto os dois com perda de elemento, que é a perda do é. Pode-se fazer a contração donde ou então deixar separado de onde. Em, o onde não vai aceitar. Por que não? Porque ele tem o em internamente. Onde é em que lugar. Salientando mais uma vez que só se pode usar onde para lugar. Afim junto e afim separado. Afim junto estabelece uma afinidade, portanto, significa semelhante. Veja aqui. Então, ele significa semelhante, tá? Eu penso de forma semelhante, tenho uma opinião afim. Não se usa, por exemplo, minha opinião é afim da sua. Seria um afim junto, mas isso não é usual. Usual é, eu penso semelhante a você, nós temos opiniões afins. Portanto, ele é muito usado no plural, afins, estabelecendo afinidade, estabelecendo semelhança. A expressão a fim de é uma locução, veja, prepositiva, para você não se esquecer das locuções prepositivas. Começa por a, não tem crase, por quê? Porque depois deste a tem uma palavra masculina e termina por uma preposição. A fim de, locução prepositiva. Estabelece ideia de finalidade. Sinônimo fundamental para ele, para. A fim de resolver os problemas do carro, procurou um mecânico. Para resolver os problemas do carro, procurou um mecânico. Então, o afim junto é adjetivo, significa semelhante. O afim separado é parte da expressão a fim de, locução prepositiva, sinônimo de para.
portanto, estabelecendo finalidade. Um é afinidade, o outro é finalidade, tá? A com H e A sem H estabelecem tempo. O A com H, tempo passado, e o A sem H, tempo futuro. É a ideia de daqui a. Esse A com H pode ser substituível por faz. Então, faz 3 meses. E tanto A quanto faz são verbos aqui impessoais, portanto, não há possibilidade de plural para eles. Lembra? Verbos impessoais são aqueles que cristalizam terceira pessoa do singular. Então, há 3 meses, faz 3 meses. Qual é o cuidado que se tem de ter aqui? Há pessoas que inserem o atraso aqui, ó, e não pode, porque aí geraremos um pleonasmo. Há 3 meses já significa 3 meses atrás. Então, você pode dizer há 3 meses, HA, não é isso? Faz 3 meses, não fazem, porque o verbo é impessoal, não vai conseguir ser pluralizado. Então, há 3 meses, faz 3 meses. Também posso usar 3 meses atrás, retirei o a e retirei o faz, que também é uma situação correta. Então, é há 3 meses, faz 3 meses ou 3 meses atrás. Usou o atrás, não pode usar o a nem o faz, não é? O a sem o h me joga para frente, tempo futuro. Então, daqui a 3 semanas. O verbo vai estabelecer com este a daqui a lógica de tempo. Então, eu jogo o tempo para frente. Se eu botar um HA, boto o A com H e digo, há algumas semanas estarei. Como é que é há passado e algumas semanas estarei no futuro? Não, há algumas semanas estive passado. Então, o A com H estabelece tempo passado, é sinônimo de faz, que também não faz plural. Significa 3 meses atrás. O A sem o H joga o tempo para frente, é tempo futuro. O verbo haver também, quis relembrar, ele significa existir, né? E aí também será, também de novo, será um verbo impessoal, não admite plural. Então, quando o verbo haver tem sentido de existir, é impessoal, da mesma forma que o a, que dá tempo passado, deve ser conjugado apenas na terceira pessoa do singular. Havia muitos processos que precisavam ser revistos. Quanto mais a gente olhar para este verbo haver no sentido de existir e gravar que ele não faz plural, melhor, porque na hora que nós encontramos a frase, a gente sabe que haviam muitos processos, está errado. Tá? Haviam muitos processos, errado. Havia muitos processos, porque haver, dando tempo passado, haver no sentido de existir, não fazem plural. Fazer, dando tempo passado, também não faz plural. Considerados impessoais, certo?